Estamos aqui mais uma vez no Podacasta para discutir algum assunto interessante, como sempre, né? Eu sou o Lucas Moraes, nunca me apresentei, estou me apresentando agora, sempre esqueci disso. E eu trouxe aqui, não vou dizer especialista, né? Porque a galera não gosta de ser elogiada. Vou chamar aqui, chamei 3 coitados pra gravar com a gente. São 3? Ó, aí já é limite. 3 humanos pra gravar comigo aqui. 3 desocupados. Primeiramente o Léo, que tá há muito tempo sem participar. Léo? E aí, beleza? Beleza. Segundo é o outro, como sempre, né? Um herói, verdadeiro general, Hernani. E aí, senhores ouvintes? Estamos preparados para mais um dia. O último dia, que amanhã não tem mais. Nossa, que frase bonita. E o Daniel Jacobson. Um coitado aí, sem pauta. Exatamente, esse coitado aí que não vou deixar nem falar. E dessa vez a gente tá aqui pra falar sobre Apocalipse, mano. Você esqueceu de apresentar o Giovanni, cara. Então, Que triste já, cara. acreditamos que ele já morreu. Estamos aqui com o Giovanni também, que tá aqui, ele não tá lá, ele tá aqui. Tô aqui. Se não é vero, é ben trovato. Nossa, que frase é fantástica. Depois a gente descobre que foi o Hitler que disse. Ô, caramba, Daniel. É italiano, é Mussolini, não Hitler, né? Eu acho. Ah, tá. Antes da gente começar, eu queria falar que o tema que a gente falou hoje é sobre Apocalipse. Pra quem já ainda não viu no título, é Apocalipse. A gente vai falar sobre qualquer assunto que tem relevante nesse assunto, nesse tema, que é muito frequente em filmes, em séries, The Walking Dead, é filme de alienígena, filme de zumbi, essas coisas assim. Então a gente tá aqui pra discutir, porque tem muito assunto de falar. E o que vocês querem começar falando aí? Eu acho que o primeiro assunto é a gente definir o que é esse conceito de apocalipse, porque eu acho que o pessoal confunde muito. Confunde muito. Apocalipse é fim do mundo, é fim dos tempos, é fim da existência da humanidade. Qual que é o... Porque, pra mim, Então. Quando o pessoal fala, eu acho que eles estão muito cheios de si. A palavra apocalipse mesmo ela, se eu não me engano, ela se refere a afastar a escuridão, né? A palavra apocalipse na Bíblia... Afastar a escuridão? Isso, afastar a escuridão. No caso seria o apocalipse para Bíblia, né? No caso a palavra apocalipse seria, no caso, quando viesse o julgamento final, né? E finalmente todas as tropas do inferno, todo o mal do mundo fosse jogado para fora, né? E só existisse agora a parte do bem, como se aquele falso equilíbrio lá de bem e mal acabasse e finalmente o bem vencesse tudo. E também, mas no final das contas, Apocalipse virou uma palavra para tipo fim do mundo ou fim da humanidade, né? Tem que... Eu tinha um conhecimento diferente da palavra apocalipse. Olha, uma Pelo menos discrepância o que eu aí, aprendi. né? Também não Eu sabia aprendi disso, não. apocalipse, a palavra significa revelações, que é a revelação que Deus deu para João sobre o Amargedon, que Amargedon é a palavra correta para o fim dos tempos. Armagedon. É, Eu já vi essa palavra várias vezes e é uma palavra meio esquisita pra falar pra você. Não tem nenhuma origem essa palavra, alguém não sabe da origem dessa palavra aí, não. Que ela é muito... então, normalmente na Bíblia é escrito em grego, né? Em grego? Então deve ser grego. Como O que é, Armagedon? Giovanni, isso aí? A etimologia da palavra apocalipse na verdade, apocalipto é descoberto, apodês e calipto coberto. Na verdade seria como se fosse descobrir, tipo, você pegaria e estaria descobrindo e revelando a luz, tipo, afastando a escuridão, porque a luz, a escuridão é a ausência de luz, então descobrir seria realmente, tipo, abrir a luz. É como se tivesse uma lâmpada e essa lâmpada tivesse sido apagada com um objeto na frente dela. Como se fosse um eclipse, sabe? Quando a lua aparece na frente do sol e ela cobre o sol. Então, o Apocalipse vem dessa ideia aí de você afastar a escuridão porque você está descobrindo a luz, entende?
E a ideia seria que finalmente o mal, é a ideia bíblica, né? O conceito, de certa forma, bíblico seria esse, de que o mal todo seria finalmente retirado do mundo que a gente vive, e não existiria mais o mal, de certa forma, e esse mundo também seria, digamos assim, apagado, e só o bem existiria, e o julgamento viria, no caso. Mas o Apocalipse virou... o Apocalipse aí também tem outros conceitos, né? Que nem o Hernani estava falando, tem que definir certinho o que é realmente o Apocalipse. Agora, no mundo que a gente vive, que não é mais a religião o centro, de certa forma. Deixa eu ver se eu entendi. Apocalipse veio da Bíblia, né? Não tem mais nenhum outro lugar, assim, com o mesmo nome, né? Correto. Na verdade, o termo Apocalipse, se você for procurar... porque o termo em si, a palavra em si, né? você... a palavra em si você não vai achar, porque ela é grega. Sim, aí se você pegar a tradução grega e buscar em outras civilizações, aí você acha em todas. O Ragnarok é o Apocalipse nórdico. Entre aspas, gigante. Então, é o Apocalipse nórdico, ali bem entre aspas. Os maias têm o Apocalipse lá com um nome também que realmente me fugiu, não lembro. Inclusive já passou, né? Já passou, então, foi 2012, né? Foi. Não, então, na verdade, essa é uma tradução ruim. Isso é uma tradução ruim. Procurando aqui agora, Apocalipse, ele vem da palavra grego apocalipse, que significa revelação ou ação de descobrir. Revelação e ação de descobrir? Isso. Em sentido figurado, o Apocalipse pode ser um discurso obscuro ou cataclísmico. E aí o Amargedon, ele aparece em Apocalipse 16. Amargedon é o nome do monte perto onde de Nazaré, vai acontecer. que é onde vai acontecer a última batalha, que vai acontecer o fim do mundo. Então, o termo... Apocalipse 16. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Amargedon. Que é ali que vai acontecer os fins dos tempos. Onde vai acontecer a última batalha, né? É o que eu conheço sobre Apocalipse e Amargedon. Eu não sei se vocês pesquisaram em lugares diferentes. Na verdade, o tempo fez com que tudo virasse uma coisa só. Então, se subentende... mudam de sentido, né? Igual, então, assim... subentende... Apocalipse é o fim do mundo, né? Igual Apocalipse zumbi. Sim. Subentende. Apocalipse zumbi não é o fim também, né? Da palavra, mas como as palavras mudam de significado dependendo do tempo que você vive, então... a gente pode usar essa palavra Apocalipse. Mas Apocalipse sempre, a verdade é que Apocalipse sempre se refere a um caso que vai destruir a humanidade, né? Independente se tipo... na verdade, sim, o que você falou no começo faz todo sentido, que o Apocalipse é a revelação. Tanto é que se você procurar em algumas bíblias, vai estar lá, em vez de estar escrito o livro do Apocalipse, está o livro das revelações, que são as informações que antecedem a última batalha. Porque na Bíblia o Apocalipse são visões, né? Por isso que é a palavra revelação. Ele veio como visões e foi passada escrito no livro das revelações. O livro das revelações são assim, foi as revelações que João recebe de Deus, fala assim, ele recebe as revelações, fala, tá aqui, é isso aqui, né? Ele tem... aí é muito relativo também, que eu falei, dependendo da tradução, ele tem essas visões, ele vê, e ele tem essa revelação. Ele recebe essa informação. É como se ele recebesse vamos dizer assim, recebesse um livro dentro da cabeça dele. Lá, vai acontecer isso. Ele vai lá e transcreve essa informação. Tanto é que, se você procurar, nos apócrifos, existem as revelações de Pedro, se eu não estou enganado. Tem as revelações de Pedro e a revelação de um outro, que eu não lembro agora. E tem as revelações no Antigo Testamento também. Então, é muito... Por isso que eu falei assim, quando você olha a questão do Apocalipse como o fim do mundo, o fim dos tempos, a Bíblia ela tem uma posição bem clara, né?
é o fim, é a chegada da última batalha. Vai acontecer isso, e aí, né, o Giovanni falou, a briga entre o bem e o mal, pô, acabou, resolveu. E se você for olhar dentro de outras culturas e outros tempos, existe o fim da própria existência, vai acabar tudo. Existe o fim da raça humana, né, principalmente pela ciência, esse tipo de coisa, onde tem lá, o fim do mundo, do fim da raça humana, aí tem o fim da civilização humana, ou seja, a raça humana não deixa de existir, mas a civilização sim. Então o conceito de Apocalipse ganhou um outro aspecto quando ele sai da Bíblia, né? Ele deixa de ser a batalha do bem e do mal para ser o fim da humanidade, o fim da civilização, o fim da existência. E aí a gente estica ele até onde quiser agora. Até uma questão interessante, né? Porque se mudando o ponto de vista, né? Você deixa de lado até o aspecto moral aí, de certa forma, né? Você pode perceber que antes tinha um aspecto moral, agora não tem mais, do modo de vista científico, né? Em outras religiões o aspecto moral muda também. O próprio conceito dessa percepção, onde você pensa na Bíblia como a luta do bem e do mal, né? Quem tá desse lado e quem tá do lado de lá para lutar. E aí quando você expande, você perde esse conceito moral, por exemplo, né? O fim da civilização humana. Aí só assim, então não é o fim não é uma luta entre o bem e o mal, é simplesmente uma luta do que é hoje conhecida como raça humana, civilização humana. É o fim da humanidade. Então, tipo assim, a raça humana vai deixar de existir na própria teosofia, principalmente na vertente não uso teológica, né, porque aí perde um pouco, mas na vertente mística, nesse processo, a raça humana teoricamente, né, a raça ariana é a quinta ou sexta raça, acho que é a quinta raça que existe, teve algumas antes, ela é a raça atual, ela vai chegar um momento de involução, vai deixar de existir, uma nova raça vai existir. Então, teoricamente, ela vai sofrer um apocalipse, ela vai sofrer um fim para que uma nova raça exista. E aí essa nova raça, então, não é o fim do mundo, não é a luta do bem e do mal, é o fim dessa raça, onde ela vai se extinguir sobre a Terra e uma nova raça vai surgir como raça dominante, e assim sucessivamente. E aí na ciência, o apocalipse zumbi, vai ter um monte de zumbi, vai destruir a civilização humana, porque teoricamente é isso que o zumbi faz, ele só destrói o que nós conhecemos como civilização, porque vai ser um mal gigantesco, e aí depois disso vai vir uma nova civilização baseada em outros conceitos morais, éticos e coisas do gênero. Sempre um fim, é sempre um ciclo, né? Nunca termina. Os outros apocalipses que você tava tentando lembrar, eu acho que é o apocalipse de Esdras e o de Paulo, né? Tem o de Paulo, eu não lembro se tem. Eu sei que tem o Apocalipse de Pedro, então o Paulo provavelmente, e o Esdras é o do Velho Testamento. O Apocalipse de Esdras e o Apocalipse do Velho Testamento. De Paulo. Então, são meio ligados. Existe esse contexto apocalíptico, e se eu não estou enganado, um deles também acho que pode ser o de Paulo, que deve ser, que é essa questão de um fim do mundo muito parecido com o de João. O de Pedro não, o de Pedro ele é bem pesado mesmo, é um negócio assim do tipo o fim da própria existência. Nossa. Se eu não estou enganado, é esse. E o de Esdras, esse me falha a memória, eu lembro de ter visto faz muito tempo um desses aí que é do Velho Testamento, pode ser o de Esdras, que não é bem o contexto de fim do mundo, né? Ele lembra mais assim como se fosse despertar da humanidade. Não, tipo a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele lembra alguma coisa nesse sentido. Até próprio, aproveitando esse gancho, se você, aos leitores da Bíblia, isso não querendo ofender ninguém, óbvio. Ih, cuidado, Giovanni, então, cuidado, mano. Então, se você pegar os primeiros capítulos da Bíblia e lendo eles até chegar no conceito de Sodoma e Gomorra, e aí você pega o senso comum que diz que o mundo vai acabar em fogo,
E você olha o conceito de Sodoma e Gomorra, lembra muito essa passagem como um fim do mundo que aconteceu já. E aí foi colocado de uma forma estranha na Bíblia, porque quando você vê a história de Abraão, ele é assim, tá Abraão, não sei o quê, e aí do nada entra a história de Ló e Sodoma e Gomorra, que dentro daquele contexto histórico não faz sentido nenhum. Se você parar e ler a Bíblia nesse texto, a história de Ló entra sem sentido nenhum. Porque, tipo assim, pra que a gente tá falando desse cara, se o foco é Abraão? Eu vou lá salvar a coisa. Tanto é que Ló nem vem viver com Abraão, e a história dele acaba depois que ele sai, a mulher dele vira sal, ele sai, as filhas dele têm filho com ele, e gera outras tribos que também ninguém dá bola. É que nem, tipo assim, a gente tá aqui no podcast, e aí a gente começa a falar de algum assunto, tipo, falar de mexerica, porque alguém falou que gosta de mexerica. Eu adoro mexerica. É um negócio assim, a história. Mas peraí, o fim do mundo. É mais ou menos isso. A história de Ló não tem nada a ver, porque parece ser um momento, uma descrição de fim de mundo. Ela parece ser uma descrição de fim do mundo no fogo, porque teoricamente aquilo. E alguém tirou e depois falou, a gente tem que colocar essa história, que essa história é boa. Põe aqui mais ou menos. Você tá falando de Sodoma e Gomorra? Aí eu lembrei que esse dia tava passando Os alienígenas. Não, tava passando naquele programa da Globo lá. Fantástico? Não, aquele que é aquele documentário que a Globo faz, dia de sexta. O Globo Repórter. Isso, eu vi no Twitter que tava em alta, né? Em Trending Topics. Aí eles estavam mostrando umas cidades da... Que a Globo paga, né? O Twitter. Cuidado. Vai, vamos. Pode falar mal da E aí Globo, eles estavam falando que existe uma cidade que provavelmente era Sodoma e Gomorra e ela tava toda destruída lá. É porque na minha cabeça algumas cidades... eu vi muitos anos atrás... Não existiram, mas realmente existiu, né? Eu acho. Eu vi muita gente... Já teve muito boato já de mostrando vídeo de encontrar a Arca de Noé. Não, mas esse aí era mais... Tem um lugar também da Torre de Babilônia. Todos os lugares na Bíblia já foram meio que encontrados. Né? Não é Torre de Babel. É Torre de Babel, né? Tá. Tem na Babilônia. Eu acho que ela não era muito alta, não, hein? Na verdade já fizeram o cálculo já. Então, eu não sei comparado com os prédios hoje em dia, né? Aí eu não sei. Não, então, mas foi assim, já fizeram um cálculo da tecnologia da época e até onde chegaria uma torre feita com a tecnologia da época, que é o tijolo de adobe. E aí ele chegaria a, acho que 5 ou 6 andares só. Só que as pirâmides, né? Não, então, existe uma descrição existe uma descrição no texto da Torre de Babel que fala que eles foram ensinados a fazer a cozer os tijolos, que era usado tijolo de adobe, e aí eles passam para o tijolo cozido. E fizeram o cálculo deles fazendo um tijolo desse tipo, e fala assim, possivelmente era possível fazer uma torre com até 200 metros de altura sem problema. Então, ou seja, tecnologicamente falando, a Torre de Babel poderia ter existido sim, porque eles tinham tecnologia para fazer. A questão da Torre de Babel, no caso, seria mais tipo, mesmo que a torre não chegasse até o topo, a intenção da torre era meio que blasfêmia, digamos assim. E a ideia era passar, né? Tipo, a lição de que, não tentem. Não tenta blasfemar que não você toma na mas vamos voltar Vamos ao Apocalipse. Vamos voltar ao Apocalipse, não aos pecados, mano. Vocês acham que é possível, mano, no fim do... A gente tá falando muito de religioso, um sentido por trás da palavra Apocalipse e tal, mas vocês acham que é possível um Apocalipse por ET, mano? Porque a gente já viu muitos filmes de ET que volta no tempo... Imaginando o Apocalipse de ET em 2 sentidos. Vai vir uma raça de outro planeta pra cá e alguma coisa alienígena. Alguma coisa alienígena é fácil. Qualquer meteoro que cair do espaço aí com uma forma de vida
diferente pode gerar um apocalipse facinho. Dependendo de onde cair. Vários sentidos, né? Não, assim, aquele. Que me fugiu o nome sobe, né? assim, não, mas me fugiu o nome daquela criatura. Que cobre o sol. Tem tudo assim, aquela criatura que aparece no filme até do Homem-Formiga, que ele vê lá que é um. Não fala desse cara aqui, mano. Não, então, no filme Homem-Formiga, lá antes dele chegar no mundo quântico, ele vê umas criaturas lá que parece um verme grandão com uma boca. Aquela criatura, ela vive até não sei quantos graus negativos e positivos. Então ele suporta. Aquele bichinho pequenininho, né? Sim, ele suporta variações de temperatura absurdas. Uma criatura como ele vive na Terra. E já encontraram criaturas vivendo a altas profundidades. Esse animal consegue sobreviver no espaço. Tipo assim, a profundidades gigantescas, próximo ao calor, sem luz, esse tipo de coisa, na Terra. Então, se existe esse tipo de forma de vida, a probabilidade de existir uma forma de vida em qualquer outro planeta, porque a gente sempre baseia a forma de vida. Né? Assim, o problema é que o ser humano baseia a forma de vida em carbono. E quem disse que é obrigatoriamente necessário uma forma de vida se basear na nossa concepção de forma de vida, carbono? A gente se espelha no que a gente vê, né? Sim, então você acha que ele vai ser um alienígena meio esquisito, meio magro, humanoide, alguma coisa assim. Então, esse contexto, e eu acredito que formas de vida não baseadas em carbono e baseadas em outras coisas. Imagina chegar um cubo preto. Um cubo preto, mano. Eu acho que o preto me daria muito mais medo que um alienígena por doença, por conta de. É mais fácil, tem mais jeito. Que não existe, tá ligado? Não precisa de um alienígena super. Mas e se ele for limpinho? Não quer dizer limpinho, quer dizer que ele vive num ambiente diferente com. Mas e se esse ambiente não for tóxico e sem bactérias? Não tem. Vai ser sensível, né? É possível, tudo é possível. Mas ele seria sensível. O que eu quero dizer é assim, ele vive num ambiente. O alienígena, ele deve viver num ambiente totalmente diferente do da Terra. Ou seja, ele vai trazer com ele moléculas, qualquer tipo de partícula que nós não estamos acostumados aqui no planeta. Então, só a presença deles já poderia matar todo mundo. No final a gente ia morrer de vírus, que nem tá acontecendo. Mas isso que eu tô falando. Assim, é muito parecido. Não, eu entendi. Assim, é muito parecido com Guerra dos Mundos, onde os alienígenas morrem pelo que vive na nossa água. Aí eles não suportam e morrem. Assim, o inverso no Guerra dos Mundos. É do George antigo? Você tá falando do livro, né? Acho que tá... o livro Guerra dos Mundos, alienígenas morrem. No filme que eu assisti um pouco tempo atrás, ele é meio feito meio que tem a rainha e a rainha morre e mata todo mundo. Não, é um do chinês? Não, é um que tem aquele cara lá, que eu esqueci o nome, como é que é o nome dele? O Tom Cruise. O Tom Cruise. Então, aquele filme é legal, mano. Então, aquele Guerra do Mundo é baseado no livro, só com umas alterações. Mas tem um outro também. Que as criaturas morrem contaminadas com as bactérias que existem na água, né? Os micro-organismos da água. Assim, um micro-organismo vindo do espaço, ele pode simplesmente morrer chegando aqui na Terra, como ele pode começar a matar as pessoas. E aí, voltando à situação, uma forma de vida, vamos dizer assim, inteligente, vamos usar esse termo que eu acho ele muito ruim, mas uma forma de vida inteligente, capaz de se comunicar com a gente de qualquer que seja a forma, vir pra cá imaginando que ela venha de um outro planeta, a tecnologia para fazer isso, aí você tem que ser uma puta tecnologia. Também não, eu não acredito nisso, porque é possível existir formas de vida que viajam no espaço, porque a gente não tem que se basear na nossa. Então, assim, se eles tivessem um equipamento, e esse equipamento poderia ser, por exemplo, uma forma de vida como o Thanos tem lá, que ele parece ser tipo uma baleia gigantesca que voa no espaço. Então, assim, porque a pessoa pensa assim, mas isso aí não existe. Parceiro, a gente não está se baseando na Terra. Uma forma de vida que tem essa condição, ela poderia viajar no espaço e chegasse aqui. Isso só poderia ser derrubado
com alguma coisa poderosa. Isso tipo, se ele não o animal que você tava consumir... falando, o tardigrado, né? É o nome do animal. Ele sobrevive no vácuo do espaço. Sobrevive? Cara, ele sobrevive no vácuo. Agora imagine, igual o Hernani tava falando, algum alienígena numa galáxia distante, existe um animal que flutua no espaço. Aí esses caras descobrem e viajam dentro do animal. Viaja dentro do animal. Ou ele faz uma cápsula que pode ser presa nesse animal e ele controla o animal para vir para onde ele quiser. A grande questão é que as pessoas pensam assim, vai ser necessário criar uma máquina que vai ser movida a um tipo de energia X para chegar aqui. E assim, a raça humana, a formação em carbono, ali, ó, quem não faltou na aula de química ali no ensino médio, o carbono, para ele perder a ligação molecular dele, da nossa cadeia de carbonos, é muito fácil, não é difícil. O ácido, ele faz isso, a hora que ele entra em contato, ele começa a romper essa cadeia de carbono, e é por isso que ele come ali. Quase todos os ácidos fazem isso. Então, tipo assim, você vê que a nossa ligação da cadeia carbônica é muito fácil de romper. Então, qualquer forma de vida que tenha capacidade de fazer isso, ela pode destruir a Terra muito fácil, porque basicamente a Terra inteira é feita de ligações carbônicas. Ou seja, vou falar. Me lembra um pouco... Alguém já assistiu aquele filme Aniquilação, mano? Eu já assisti, cara. Ah, Daniel, você não... Mas eu não... Ninguém aqui assistiu o filme da Aniquilação? Qual que é isso aí? Depende. Aniquilação é com É um filme muito ruim, não a assistam Natalie não. Portman. É brincadeira. Que ruim, mano. Aquele do Netflix? Alienígena? Da Netflix, Pô, ele muito tem, da ele hora, não tem cara. o fim do mundo. Eu vou dar spoiler aqui. O filme já teve lançado em spoiler. 2016, mano. Faz 4 anos que saiu o filme. Spoiler pro bagulho que saiu. Tipo assim, Liga da Justiça que saiu agora. Ele saiu agora. Dá pra considerar. Mas o filme, mano, ele não termina como se o mundo acabasse, mas dá a intenção que o alienígena, ele já tomou a Terra, tá ligado? Porque no contexto do filme, ele consegue copiar formas de vida, né? Pelo que eu entendi. Ele consegue copiar formas de vida. Ele vive através de cópias, sabe? Ele meio que tem ele é meio inexplicável. Ele consegue tomar uma região e copiar filme os Invasores genes, de misturar Corpos. todos os genes. O filme Invasores de Corpos, o filme... Nossa, fugiu agora o nome. Os alienígenas, eles tomam o corpo das pessoas e elas ficam com o olho azul agora. Me fugiu o nome. Eu vi um filme desse. Então, o problema das pessoas é imaginar que esse alienígena, lógico, que existe toda uma vertente de pensamento, principalmente na ufologia, tipo assim, existem os Grey, existem os reptilianos, blá, 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 blá. Existe toda uma... Tem uns que falam também que os ETs são ruins, né? Tem uns que falam que o ET já tá na Terra, né, Daniel? Não, então. Mas assim... Eu nunca falei isso. Esse contexto... Não, mas assim... a ideia, assim, imaginando lá na teoria da conspiração que vocês gostam tanto, uma forma de vida que existisse na Terra capaz de alterar a sua própria forma, ela viveria entre a gente sem problema. Uma forma de vida que não dependesse de características como a nossa, por exemplo, eu preciso comer, beber água, fazer isso. Se ele trouxesse uma unidade deles e pousasse num terreno gelado, ou dos polos, ou lá na Sibéria, ou no meio da Amazônia, você acha que alguém saberia da existência deles? Obviamente que poderia saber, mas assim, a grande maioria não. Então, tipo assim, um apocalipse alienígena, uma invasão alienígena, poderia destruir a Terra? Sim, porque a gente, na sua grande maioria, aí quando eu falo destruir a Terra e destruir a civilização humana, eu entro na mesma vertente, tipo assim, destruir a civilização humana não é difícil, tá vendo? Um vírus aí, ó, pandemia. É um vírus você já tá matando gente pra caramba, imagine mata fácil. Se aparecer um meteoro agora e cair nos Estados Unidos, acabou o mundo. Agora, pode ser também China, que não seja uma raça alienígena, né? Pode ser que seja, tipo, a gente tá pensando em ir pra Marte, mas talvez a gente não consiga ir pra Marte. Quem que a gente vai mandar pra Marte? Robô. Esses robôs que seriam inteligentes. Giovanni. E eles também
se multiplicariam como se fossem, tipo, seres vivos mesmo. Porque Eles fazeriam... Terra Meu colônia. Deus, cara, atira isso. Uma colônia. E aí depois eles se expandiriam. Terraformaria a Marte, que a intenção do Elon Musk é virar Deus, né? Ele quer mudar Marte pra virar uma terra nova. E aí essa inteligência artificial se tornaria cada vez mais inteligente e a gente comandaria ela da Terra. Uma rede P2P dá pra fazer isso. E você faria com que os robôs se auto-atualizassem e expandissem pelo mundo, dominando a galáxia inteira, e até eles acharem uma raça alienígena e sem querer dar um bug no sistema, e eles destroem toda essa raça alienígena, por mais que eles sejam apenas robôs e não tenham sentimento nada. Teve um cara que fez que fez esse negócio. Só que, nesse sentido, o Giovanni deu um bom ponto, mano, de máquina, apocalipse de máquina, mano. Você acha que o mundo pode acabar por causa da inteligência artificial? Porque hoje em dia toda a informação que a gente tem tá de alguma forma na internet, tá de alguma forma digital. Quase toda a informação que a gente tem. No final das contas, uma informação só tá num papel ou só tá, sei lá, mano, escrita na parede. No final das contas, a máquina é controlada pelo ser humano. E tipo, por mais que possa ser por máquina, eu acredito que seja o humano que vai mandar a máquina exterminar todo mundo, tipo. Porque eu não acho que a máquina tem esse tipo de processamento igual nos filmes passam. Os seres humanos não são mais necessários, vamos aniquilá-los. Isso é uma forma que nós, seres humanos, pensamos. A máquina não vai ter esse tipo de pensamento. A máquina e se ela tiver um pensamento tão superior que a gente não entenderia por que ela queria matar a gente, ela só queria... Isso já tá acontecendo. Ela seria num pensamento tão superior que a gente não entenderia. Por que ela quer matar a gente? Mas é exatamente isso que eu discordo. Se a máquina tem um tipo de pensamento mais superior que dessa forma, eles não veriam o ser humano como alguma coisa importante, seria um nada. Mas pra eles seria um obstáculo. Se destruir a gente, eles queriam tipo bactérias. Por que o ser humano vai ser tão importante assim pra eles? A questão que a gente criou eles. É só um animal que existe ali, não um cachorro. Mas é diferente do animal, a gente criou eles. A gente não foi criado por animais. A inteligência artificial, na verdade, ela entende a coisa por padrão. Ela vai descobrindo os padrões. Se o inteligente assim, ele vai distinguir, tá ligado? Ele não vai... Eu acho que é só um animal. O que você falou, Giovanni? A inteligência artificial, na verdade, ela entende as coisas todas por padrões. Tipo, os dados que ela recebe de você, ela já consegue identificar o que você vai querer depois, analisando padrões e testando. Se ela acha que você, por exemplo, você clicou num site e você realizou determinada ação, então ela vai tentar reproduzir aquilo de novo, mostrando uma informação novamente parecida e ver o resultado que dá. A partir daquele resultado, ela vê se você fez o que ela queria. Caso você fez, ela faz aquilo. Caso não, ela... tipo, pra robô não faz a diferença quem é o criador. Eles não têm sentimento, não é que nem a gente. Na verdade, isso é uma criador, sua, não. né? Mas o ponto que eu queria chegar é que, na verdade, esses padrões, tipo, esses padrões que elas vão analisando, são incontroláveis pelo ser humano. Porque, por exemplo, no xadrez, o Magnus Carlsen, que é um grande jogador de xadrez, muitas vezes ele não entende, nem ele, por que a Lila Zero, que é uma inteligência artificial de robô, faz uma determinada jogada. Eles fazem muitos enxadristas não sabem. Faria, né? Cara, não faz sentido para um ser humano fazer aquela mas jogada. o robô faz. Deixa eu vi. Mas isso necessariamente é algo ruim ou positivo? Ou negativo? Quer dizer, algo bom. É estranho. Não, é estranho. Porque não tem uma explicação. É por isso que eu boto em questão. Quando a gente bota em questão uma máquina, algo que pode ser superior a gente sempre bota em questão algo que a gente não vai poder entender. Então, se ela automaticamente é superior, a gente começa a pensar que a máquina agiria que nem nós, o ser humano. Não, eles são superiores. Não é que eles são superiores, eles é que a gente ainda não tem capacidade de entender eles. Tipo, então, eles ainda que é muita informação para analisar. Eles ainda estão vivos ainda. Eles não. Mesmo eles tendo um pensamento superior, ainda não
eles têm a necessidade de Então, viver. deixa eu acrescentar só dois detalhes. Desculpa falar mais que vocês, mas é porque eu vi esse negócio e eu acho interessante falar essa situação. Mais uma vez, a gente entra na questão da percepção humana. O ser humano se acha o ser superior, então se a máquina é isso, ela não pensa, ela tá fazendo errado. Me falaram esses tempos atrás, agora eu tava vendo um vídeo de um cara que criou um server cheio de bot, lotou de bot. E aí o que eram os bots? Os bots são as inteligências dos outros jogadores, e ele é aqueles jogos de tipo Call of Duty, de arena, e o tiro comia solto, ele ficou jogando um tempo, e aí ele saiu do próprio servidor e deixou as máquinas lutando sozinho, pra ver, né? E largou lá um tempo. Porque as máquinas, depois de um tempo que elas calculavam as coisas, elas simplesmente pararam de atirar um no outro. Ah, eu vi isso daí. Pararam de atirar um no outro. E o jogo, teoricamente, ali, ele ficou bugado ali porque nada acontecia, porque ninguém atirava nem ninguém. O cara entrou de novo e começou a atirar. Todos os bots que ficavam atirando um nos outros se viraram pra ele e mataram ele. Nossa. Eles pararam de atirar entre si e atiraram nele. Falo, então, assim, o conceito. Então, sim, assim, o conceito do ser humano é basear, que nem o caso da inteligência que joga xadrez, que toma uma atitude que todo mundo fala assim, mas peraí, como ela toma essa atitude? Isso não é uma atitude lógica. E aí entra a questão. Quem disse... Então, não, na verdade, o conceito é esse, tipo, não é uma atitude lógica. E aí entra a questão, mas será que ela tá usando lógica ou tá usando racionalidade? Ela tá parando e falando assim, ele está esperando que eu use tais jogadas. Quando eu faço o uso de uma jogada inesperada, porque ela não é lógica, aquele meu adversário para e pensa, peraí, por que ela... E ele para de pensar naquilo que era a lógica e entra num looping de por que aquela coisa está fazendo aquela jogada. Você pega o exemplo, quem assistiu aí o Gambito da Rainha. A menina não jogava na base de jogadas pré-dispostas ali. Ela fazia jogadas tão... estranhas para a maioria dos jogadores que eles ficavam, peraí, mas por que ela joga assim? É estranho, porque teoricamente era para fazer assado. Então, assim, uma máquina que não faz algo lógico, e sim algo aparentemente racional, ela desperta esse conceito. Por isso que eu falei, o ser humano se põe numa posição de superioridade, por quê? Porque ela não encontrou nenhum outro animal que faça o que ele faz. A grande questão será que os outros animais não fazem o que ele faz pelo simples fato de não ser necessário para eles? E aí a questão eles não agem sobre lógica, eles agem sobre racionalidade, tipo, isso não é importante, por isso eu não o faço, ou realmente não tem nenhuma racionalidade neles, porque o ser humano se baseia nisso. A racionalidade está a partir da minha percepção, eu sou o observador, e a física já explicou isso. Exatamente. O objeto observado varia conforme a visão do observador. Então, um objeto faz alguma coisa porque tem alguém observando. Quando não tem alguém observando, ele faz coisas diferentes. Isso é um conceito da física. Física quântica? Principalmente da física quântica. Da física quântica, você acha no documentário A Forma da Água, se eu não estou enganado, eles explicam esse detalhe. Que um cientista japonês, ele pegou a água e começou a disparar sobre ela elogio, coisa boa, não sei o quê. E a forma dos cristais da água era diferente quando ele fazia o mesmo teste, proferindo ofensa e coisas que, vamos dizer, usar o termo aqui, coisas negativas. A forma dos cristais nunca era perfeita, era disforme, era estranha, crescia uma perninha aqui, mas não crescia do outro lado. Então, peraí, você está falando que tem uma influência na forma que você tratou a água ali, que você se predispôs a agir na água e ela entendeu isso. Isso que é a grande questão. Assim, as máquinas poderiam fazer? Sim, se em algum momento elas olhassem, aí entra o que o Léo falou assim, mas a raça humana para as máquinas não seria interessante. E aí entra o joguinho do cara, tipo assim, a partir do momento que entra um novo
elemento na equação e ele destoa daquela calmaria que eles tinham dentro do servidor, eles falaram assim, não, pera, isso aí é um problema, mata essa merda aí, que isso aí tá dando problema. Então, se as máquinas podem olhar hoje e falar assim, ó, a raça humana não é lá grande coisa. Ou a partir do momento que ela virar o inverso, ela fala assim, peraí, esse bagulho tá dando trabalho, velho. Então, mas da água, aí eu lembrei assim... de uma... Vou falar, João. Não, pode continuar, Daniel. Não, aí ele... Eu continuo da água. Aí eu lembrei de uma notícia que eu vi, que uma fazendeira, sei lá, eles botaram água, botaram música clássica pra plantação que eles tinham. E aí a plantação, não sei se era de banana, deu banana muito melhor. Nossa, isso sério? É um teste, não, mas isso é um mesmo. teste. Em 1980, em Guaraná de rolha, lá eu lembro disso, alguns fazendeiros, eu não lembro se foi na Europa, ou foi nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, foi na Europa, ele plantava tomate, ele pegava caixa de som e colocava perto de todos os tomates. E os tomates ganharam um tamanho muito diferente. muito maior e um formato muito mais perfeito do que eram os tomates sem aquela reação. Isso em 1980 e alguma coisa, eu lembro que aconteceu isso aí, eu lembro que era moleque. Mas não é qualquer música não, hein? Era clássica. Imagina colocar um funk e os tomates diminuem de tamanho. Então, assim, mas aí entra a questão a gente vai estar desfocando da invasão alienígena, mas é a questão da física quântica, da energia, da vibração e de todo esse processo. Mas voltando à questão que é importante, assim, as máquinas poderiam fazer isso? Sim. Por quê? Porque a gente mais uma vez está imaginando um pensamento civilizado lógico nosso. Prever algo que a gente não sabe também, né? Então, quando eu discordo das máquinas, é que a gente, igual filme, a gente quando tá pensando assim em apocalipse de máquina, a gente pensa que a máquina vai parar um dia e vai pensar, o ser humano é mal com o ambiente. Então, na verdade é isso que eu falei. Não sei o quê. Não, a máquina, ela vai, tudo, que nem vocês estavam falando, é tudo dado, é tudo... Isso. Se ela um dia decidir eliminar o ser humano, vai ser por algum dado que ela passou, não é nada por causa de natureza, não é nada por causa de foi algum dado externo ruim, que foi... nós somos mais evoluídos que o ser humano. Eu acho que foi um dado externo que foi colocado. Porque, na verdade, as máquinas elas funcionam através de lógica. Então, se você coloca uma lógica que ela tem que sobreviver, ela vai achar o melhor caminho para ela sobreviver. E a partir disso, ela vai identificar que o ser humano é um obstáculo. Mas essa lógica... porque ela considera o ser humano mal. Não foi ela que desenvolveu, foi uma lógica criada por um ser humano. A lógica foi criada pelo ser humano. Então, de certa forma, nós mesmos nos destruiríamos. Se a máquina... É como sempre, né? Deixa eu falar assim, por isso que eu falei. Essa lógica que vocês estão falando, assim, essa lógica que vocês estão falando se baseia mais uma vez na percepção nossa. Que é o caso da jogadora de xadrez aí. Ela fez uma atitude que não era lógica. Parecia ser racional. Então, verdade, o que o Léo falou, assim, a máquina uma hora vai... Assim, essa é a questão. Não dá para se prever que isso já não esteja acontecendo. Que as máquinas já estão fazendo esse processo de análise, falando assim, o ser humano pode estar fazendo tal coisa, mas ele não é prejudicial, que é o caso dos bots no servidor. Eu acho que não é assim. Eu acho que não, eu tô falando assim, o que eu tô falando é o seguinte, assim como pode de uma hora, isso eu acho realmente coisa, não é de uma hora para outra. Porque esse cálculo de dados, ele vai ir acontecendo, como é a própria percepção humana, que a um momento alguém para e fala, pô, isso tá errado. E para elas, isso pode acontecer. Não tô falando que acontece. Tô falando assim, se a gente pensar que vai acontecer, não, ele pode estar acontecendo, como ele pode acontecer, como ele já aconteceu. Então, a lógica humana é que a máquina vai chegar uma hora, vai olhar e falar assim, pô, o ser humano é um problema. Mas quem disse que ela já não faz? Igual o Giovanni estava falando, a máquina ela é feita de lógica e de objetivo, ela não tem ciência de existência nem nada disso. Então, tudo depende do objetivo da máquina. Qual é o objetivo das máquinas hoje em dia?
Não tem nenhuma máquina que tá fazendo assim, a filosofia. Ela não sabe que ela existe, né? Ela não tem a noção da própria existência. Não existe nenhuma máquina hoje em dia que foi feita para poder ficar olhando o ser humano e a ação do ser humano. E decidir ela recebe os dados, ela processa. Então, as máquinas hoje em dia é tudo para servir a gente. E elas vão continuar fazendo isso. Mas é isso que eu tô falando, então, assim. Então, espera aí. Só que se um dia acontecer uma máquina super inteligente decidir que o ser humano não é mais viável, é porque o trabalho dessa máquina vai ser o quê? Cuidar do ambiente, ou cuidar da sociedade, ou alguém maluco suficiente de criar uma inteligência artificial que é para analisar se nós devemos existir ou não. Aí a máquina vai decidir, o ser humano a existência do ser humano é viável ou não viável. Enquanto não fizer uma máquina que tenha esse tipo de trabalho, não vai existir ser. Um exemplo para isso seria, por exemplo, o sistema de monitoramento chinês. Se as máquinas forem programadas para monitorar os seres humanos que estão andando e descobrir alguma forma de analisando os dados, tipo, achar onde eles estão, monitorar e prever o que vai acontecer, aí sim, por exemplo, você poderia dizer que tem um começo ali de exterminar, um modo de exterminar a humanidade. Tipo, e outra coisa, você tem que colocar também na máquina que ela tem, mesmo se ela decidir, o ser humano tem que ser exterminado, ela tem que ter os meios dela fazer isso. E ela só vai ter os meios dela fazer isso se a gente colocar o robô ter o meio de fazer isso. E se ela testar e receber os dados e ver que deu certo. Não adianta nada o robô falar, o ser humano não pode existir. Então, na verdade, não adianta nada. Deixa eu... o que eu acho que tá... que mais uma vez voltou no início, assim. Primeiro, máquina e robô nem sempre é a mesma coisa. Em que sentido? Se imagina que vai se criar um robô, seja lá qual for, para fazer isso. Você imaginar que a máquina precisa ter esse boot, pensar com a lógica humana. Quem disse que ela precisa ter esse boot? Porque nós subentendemos que a máquina ela precisa ter essa alimentação para coisa. E isso funciona com uma máquina, por exemplo, que ela não está ligada a nada. Por exemplo, lá um torno mecânico. Ele tem lá um CLPzinho dele e ele só faz aquilo que a gente alimenta de informação. Ele não está ligado a nada. Mas essa é a grande questão. A consciência nesse sentido de uma IA, de uma inteligência artificial, e ela, qualquer que seja, em qualquer lugar hoje, ela tem acesso. Ela pode ter, então, assim, uma IA, ela pode estar fazendo isso, porque não é obrigatório que uma máquina precisa receber o boot. A percepção da raça humana é achar que uma máquina só pode fazer isso quando ela recebe um boot. Mas não, assim como não há prova que uma máquina fez isso, não há uma prova, assim, como é que fala? Um senso comum que ela não pode fazer. Só que essa é a grande questão. É o mesmo fato que eu falei. Que tem. Por isso que eu falo assim, é o mesmo fato. É o mesmo fato de a gente pensar o seguinte: um animal não é um ser racional. Por quê? Porque ele não faz coisas assim, assado. Só que assim como se entende que animais podem ter depressão, pode ter isso, aquilo, várias doenças que hoje são doenças humanas e já se encontrou em animais, esquizofrenia, blá, 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 aquele monte de coisa. Mas isso é da mente, do cérebro humano. Então, é muito relativo também. O fato do mesmo jeito que a gente encontra animais que tem ali um companheiro animal morto, ele para do lado e é perceptível que ele tá olhando aquele corpo morto, e ele não tá olhando aquele corpo morto na sensação do tipo assim, por que ele não se mexe? Não, ele aparentemente ele está ali velando aquele corpo morto, como já foi identificado, com pessoas observando animais na África, em outros lugares. Ele sabe que o bicho morreu.
Ele tá sabe, ali olhando aquela coisa. Ele não tá tentando entender, ele sabe. É que eu acho que na questão do animal, eu sempre tenho um pé atrás com o animal. Mas o que eu. Não, então, por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei pra você. Ele tá tratando máquina como se fosse um. Não, o da serviço. máquina que eu ia falar, era que, tipo assim, o Hernani falou que ela não precisa de um boot pra ela fazer essas coisas, né? Ela não, pode não foi ser. que ela não precisa. Eu falei assim, quem disse que ela precisa? Não, sim, mas vamos precisa. supor. Mas vamos, Não tem como provar que precisa. Não, sim. Eu acho que tem. Não, mas peraí, deixa eu falar. Ela vai ser. A ciência Ela vai. da computação, toda máquina ela é super documentada, ela é super trabalhada. A gente sabe tudo que uma máquina pode fazer. Não, então, mas aí essa máquina. Não existe nenhum mistério. Tem um timer no próprio O que a gente não sabe é o que o dono, por exemplo, da Google quer que a máquina faz. Então, peraí, deixa eu terminar com o Hernani tá falando. Termine sua lógica. O Hernani falou de inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente sabe tudo que uma inteligência artificial, o cara que criou, ele sabe tudo que a inteligência artificial pode fazer. E a única coisa que pode acontecer dela tentar criar algum tipo de autossuficiência é aqueles machine learning, deixar aquelas máquinas aprendendo com si mesmas. Só que eu acredito que elas nunca vão chegar nem perto de algum... Não, mas aí o ponto... Animal, porque elas têm que aprender sozinha, só que elas aprendem com o quê? Com dados que nós passamos. Isso que eu ia falar, ela é alimentada... Ela nunca vai passar da gente, porque é a única referência que ela tem. Léo, o que eu ia falar é a máquina, tudo que, por exemplo, o Hernani falou que ela não precisa de um boot, né? Se ela quiser. Tipo, pode ser que não precise. Mas tudo que ela todas as informações, todos os conhecimentos que ela vai ter, vai ser retirado do que já existe. Tipo, ela vai pegar da grande Big Data, então tudo que tem na Big Data é informação da gente. Então tudo que ela vai saber e tudo que ela vai aprender vai ser com base em tudo que o ser humano já criou. Então eu acho também que não tem como ela ser superior a gente. Ela só vai ser superior na velocidade que ela faz. Mas em questões que são extremamente humanas, que é a própria questão da criatividade, a criatividade humana, pode contar o que quiser. Pra mim, a criatividade humana é superior, é infinita. Não tem como você... não digo que é infinita também, mas ela é superior. Eu acho que ela é superior. Tudo se copia. Nenhum animal também vai ter isso, entendeu? É aquilo que eu penso também. O único caso de robô de começar a criar onisciência e lascar tudo é se a gente começar a fazer androides, tipo, misturar humano com robô, tá ligado? Mano, colocar um cérebro humano num robô, aí eu acho que começa mas aí vai ter o quê? Sempre vai ter o ser humano no meio. Cyborg, né? Esqueci. Então, mas ainda assim não tem como. Porque a gente tem lá o robô, né? O machine learning, ele ocorre com os dados da própria máquina, né? Não é dados nossos. A inteligência artificial com rede neural utiliza esses dados de machine learning, né? A entrada dos dados ela vai testando e vai vendo o que é melhor. Mas o que é melhor, quem define é a gente. Então, digamos assim, por exemplo, no exemplo dos robôs lá que mataram o player. Quem decidiu que o ideal era que os robôs, a lógica fosse que os robôs se mantessem vivos, foi o ser humano, não foi eles mesmos, os robôs, entendeu? Essa lógica, o if e o else dentro da programação, que são estruturas lógicas, quem definiu foi a gente. Igual tem as leis da robótica, né, no livro. Se acontecesse de verdade e existissem as leis, como é que é o nome daquelas leis? Nunca. Eu acho que é a lei do... Eu não lembro certinho, o Hernani vai lembrar, eu acho. Ele não pode quebrar. Da robótica do Asimov, pô. Isso do Asimov, tá tentando lembrar. As leis aí. As leis da robótica do Asimov. Qual que é a lei dele? Fala aí. Um robô sempre tem que obedecer um humano. Um robô precisa... ele tem sempre que proteger um humano. A segunda ele tem que atender todas as ordens dos humanos, desde que essa ordem não vá contra a primeira lei. Aí a terceira lei, ele tem que salvaguardar a sua integridade, desde que para salvaguardar ele não pode quebrar nem a segunda nem a terceira lei. Então ele tem que proteger o humano.
Aí se um humano mandar ele matar um outro humano, vai contra a primeira lei, então ele não pode obedecer. Ele pode cancelar a ordem do humano. Ele tem que salvaguardar a integridade dele, mas se a integridade dele for contra a ordem de um humano ou matar um humano, ele não pode salvaguardar a integridade dele e acabar de se destruindo. Então, nos livros, só que aí nos livros o robô ele tipo, meio que cria uma onisciência e eles querem quebrar essa lei. Só que na realidade, esse é o parâmetro que o robô tem, ele nunca vai quebrar esse parâmetro. Porque essa estrutura só se ocorrer um bug, né? Aí sim, tipo, se o if da terceira regra, por exemplo, ou da segunda regra for quebrado, mas porque houve um erro no sistema. Aí, por exemplo, pode matar um humano caso seja o risco do outro humano. Aí sim, no final ele quebra a regra. Mas aí ele não fez isso consciente, porque ele não é mais conscientemente, ele tá usando uma regra, ele tá seguindo a regra. No final a gente segue a regra também. E a gente tem a ciência de quebrar a regra ou não. A gente pode quebrar a regra se quiser. A gente tem a escolha de quebrar a regra. Vocês acham que o fim do mundo que o Daniel mais tá esperando de braços cruzados, mano, o fim do mundo que tá próximo, mano, o fim do mundo de passar fome, velho, porque a cada vez mais a gente tá entrando em decadência. O mundo está em decadência. Se a gente começar colocando música agora na plantação, acho que dá certo, cara. Tipo um mundo de Interestelar, sabe? Que as pessoas estão comendo só milho. Eu acho que isso eu tenho a impressão que a fome tá chegando. Olha, eu acho que acontece, hein? Eu acho que não acontece porque tem tecnologias que você consegue. Não. Que são usadas ainda hoje. Esse aí precisa definir também. Não. Mas, ô Léo, a gente tem. Mas, ô Léo, a gente tem. A gente produz bastante, mas não significa que não existe fome. A fome mas existe. Mas existe fome não porque não tem comida. Então, mas eu não tô falando da não produção de comida, eu tô falando da fome mesmo como produção. Então, assim, o que você define como fim do mundo. Assim, o que você define como fome o apocalipse de fome é que não vai ter comida pra todo mundo ou que não vai ser produzido comida. Então, não é isso. Eu queria saber, só pra entender. Por razões externas, ou é um ou é outro. Não. Só por razões externas, ser seja por guerra, seja por desavença política, a economia vai, sei lá, dar um BO geral e quem vai sofrer vai ser a gente. É isso que eu quero dizer. Então, assim, qual que é o perfil desse apocalipse? Não tem comida pra todo mundo. Comida não tem, é o acesso à comida, já tem acesso. Tipo, é o acesso, é o terceiro. Então, ou seja, não tem comida pra todo mundo. Isso. Não, é o acesso. Tem comida. Então, ou não tem comida, mas eles não são, a comida não é distribuída. De alguma forma ela não vai chegar. Ela não vai poder não vai conseguir comprar. Calma, vocês estão falando tudo junto, não dá pra entender nada. Existe um fim do mundo onde não tem comida pra todo mundo. Ela tem, mas não atende todo mundo. Ou não tem comida. Não tem comida. Todo mundo que tem comida, só que você mas não atende todo mundo. Você tem que sobreviver procurando comida, não é isso? Então, não tem comida pra todo mundo. Tem, mas não é pra todo mundo. Isso, agora não é, no mundo não acabou de comida. Também tem esse do mundo acabou, né? Mas nesse caso... Então, porque assim, ó, se você tem um mundo onde não tem comida pra todo mundo, bom, beleza, nós já tá nesse apocalipse, porque tem comida. Então, a gente já vive nesse apocalipse. Tem comida, mas não é pra todo mundo. A gente vive esse apocalipse. Não, a gente vive mesmo. A gente vive esse apocalipse. Só que ele tá chegando em partes um pouco mais... Tá espalhando. Esse tipo de apocalipse ele já existe. É basicamente como funciona mas toda o a cadeia. Não tá acabando por causa disso. Não, então. Não, calma aí. É uma situação que existe, mas o mundo não vai acabar por causa disso. Mas aí entra a questão que eu falei lá atrás. O que é o apocalipse? Se a percepção desse apocalipse é o fim da humanidade, não, ela não vai acabar por essa condição. É o fim da raça humana? Não.
é o fim da civilização humana? Provavelmente sim. Por quê? Porque essa percepção... não vai ter mais civilização. Né? não é uma civilização. Comida vira animal. Não só animal, mas assim, essa percepção... ainda continua a civilização. Não, calma lá. Deixa eu acabar. Assim, a civilização, o termo civilização é ser civilizado. Então, essa condição, ela é o fim da civilização. Porque quem tem comida tá cagando e andando pra quem não tem. Quem não tem tá morrendo. Então, é o fim da civilização, de um ser humano civilizado. A preocupação dele não é o bem-estar social. É o caguei e andei pra vocês. Então, se eu amanhã eu vou estar vivo, né? Então, tipo assim, é o fim da civilização, porque esse andar da carruagem vai acabar com a civilização, porque quem tem, quem não tem, morre, foda-se. Então, é um apocalipse, se você for olhar por esse ângulo, por esse prisma. Então, o fim do mundo pela falta de comida, de não ter comida para ninguém, ele pode acontecer, mas para ele acontecer com essa percepção, deveria acontecer uma alteração em toda a estrutura terrestre. Por exemplo, a mudança do eixo terrestre, onde campos virariam deserto, o mar sobe, então, tipo assim, aí não tem comida para ninguém. E aí, esse tipo de alteração, que aí seria, tipo, a queda de um meteoro, a explosão de uma ogiva nuclear... Hernani, mas eu acho que você pode mesclar isso com uma guerra, mano. Não dá, não? Não, na verdade... Não, pode... Então, mas aí... Sim, uma nuclear... Qual é a origem desse apocalipse? Aí sim, pode ser uma guerra nuclear. Eu acho que a guerra é mais crível, eu acho. Porque não, a guerra é uma coisa já. que pode acontecer. Cara, assim, a guerra ela tem uma probabilidade de acontecer, mas na percepção do mundo atual, tanto eu acho que ela acontece. É menos provável uma guerra do que, por exemplo, um meteoro acertar. Mas sabe o que vai ser engraçado? Ou na verdade, a própria Terra... Ano que vem, assim, a gente ouvindo esse podcast dentro de um bunker. De um bunker enquanto o Lula grita num microfone. Não, então na verdade, uma guerra ela é menos provável, por quê? Porque a riqueza do mundo ela pode ser perdida pela visão de países, e na verdade, na visão de quem tem dinheiro. Uma guerra gera mais prejuízo hoje do que lucro. Uma pandemia como essa... Não, uma pandemia como essa, ela gera mais dinheiro do que uma guerra. Porque, tipo assim, mas o comércio tá fechando, mas a indústria farmacêutica tá ganhando bilhões. Mas a distribuição... Quando a distribuição vai para um só, tipo, pode gerar, de certa forma, um problema, né? Que mesmo que gere riqueza... É um dinheiro rápido, mas não é um dinheiro prolongado, porque igual vai quebrar as pessoas. Peraí, eu não entendi muito bem o que o Giovanni falou. O que você tinha falado, Giovanni? Eu digo que você pode pegar... Digamos que esse dinheiro seja todo centralizado em um só lugar. O dinheiro, de certa forma, também vai valorizar para os outros, de certa forma, mas, porém, ele não vai ser distribuído, então não vai ter um aumento significativo. Vai ser um aumento assim menos perceptível e menos funcional. O aumento do valor. Que adianta eu ter 10 bilhões se eu tenho que pagar R$100 no arroz, sabe? Isso, então tá piorando a situação, tá melhorando pro cara que ganhou, mas mesmo assim. Apesar que 100 bilhões é ruim pra ele a longo prazo. Ganhou... Então, é muito relativo. Tá ganhando num lado e perdendo no outro, né? Não, na verdade é muito relativo, porque assim, uma pessoa que ganha milhões, bilhões com esse tipo de situação, e aí quando eu digo milhões, bilhões, eu tenho que colocar um adendo a esse ponto, que é assim, não pense que o cara tá ganhando dinheiro, ele tá ganhando riqueza, ele tá ganhando poder. Então é muito relativo. Sim. Você fala assim, ele tá ganhando isso, e aí tipo assim, o cara ganha lá uma riqueza muito grande, e agora ele é dono da Dinamarca. Olô? Porque porque essa é a questão, tipo assim, a quantidade de poder que essa pessoa tá ganhando, ela não é o dinheiro em si. Ela pode estar ganhando, assim, vamos pensar que tá ganhando em riqueza, ouro, petróleo, não sei o que, não importa, porque é muito relativo. Porque essa é a questão do poder nesse caso. Tipo assim, a pessoa tá controlando a alimentação para fazer esse controle populacional ou qualquer que seja.
para movimentar, porque ele já sabe o que vai acontecer. Esse é o caso. Tipo assim, a pandemia gera milhões bilhões para a indústria farmacêutica. Aí esse dinheiro está na mão de algumas pessoas, morreu algumas pessoas, a sociedade vai voltar a fluir e agora a dimensão do poder está em mãos específicas. Então, tipo assim, os caras X, eles dominam tal coisa, os caras Y dominam tal coisa. Mas então, aí tipo eu também assim, não. a Eu também morte. não vejo isso como o fim do mundo, né? Não, eu falei. Não, eu falei. Não é. Depois o outro é dono agora. Não, então, de novo, eu falei assim, é o que eu falei lá no começo. Vamos definir o que é o fim do mundo. Isso não é o fim do mundo. É o fim do mundo da não é civilização. É o fim da civilização. É um fim do mundo. É um Mas fim o do que você mundo. disse Se você. só foi o dono, só. Sim, Na minha mas é o que eu opinião. falei. Não, mas é isso. Mas é o que eu tô falando. O fim do mundo. Não, então. Vamos de novo, assim, o fim do mundo precisa ser definido, porque assim, se você falar em fim do mundo, a pessoa, ela fala, o fim do mundo é a explosão do planeta Terra, o fim do mundo é o fim da civilização humana, o fim do mundo é o fim da raça humana. Então, isso é o fim de um processo da civilização humana. E tinha isso, essa realidade, agora não existe mais, temos uma nova realidade. Aquela realidade acabou, foi o fim do mundo para aquela realidade. Agora nós temos uma nova, que é o caso, assim, pro Império Romano, a queda do Império Romano foi o fim do mundo deles. E no que caso, mesmo que a humanidade o mundo não quebre, acabou de existir. Mesmo que a humanidade quebre, em algum momento ela ia voltar ao normal. Ela iria voltar, Então, querendo ou não. Então, isso com o fim da civilização. Isso com o fim da civilização. Isso, Ela não ia acabar, ela só ia dar uma parada, sabe? Não, a gente pode ter um fim da raça humana. Por exemplo, o fim da raça humana seria bem radical. Não, então, assim, uma mudança no Não, eixo sim, da da Terra. hora. Então, uma mudança no eixo da Terra com uma nova era do gelo, dependendo de qual for a proporção dessa era do gelo, a raça humana hoje, como ela tá, a probabilidade dela se extinguir é muito grande. Porque, Mas tipo o assim, povo de Curitiba vive. Eles adoram falar não, que vai cara, assim, se a gente chegar a temperaturas de menos 60, 70, 80 graus, acabou, provavelmente. Não, provavelmente vai sobreviver. Por quê? Porque existem lugares, bunkers, que poderiam sobreviver com algumas pessoas. Mas se nós chegarmos a uma era do gelo, que nem já aconteceu, onde as temperaturas chegaram, se eu não estou enganado, foi menos 200 graus. Então, tipo assim, a crosta de gelo era gigantesca. Mesmo que o ser humano se esconda em algum lugar, ele teria que ter condição de se manter lá por séculos, né? Não seria algo de 10 anos, assim. Seria algo de 300, 400 anos, assim. Não, até mais. Porque foi o período da Era do Gelo, se eu não estou enganado. Demorou um período de milhão. 200, não sei se foi 200 não, graus parece que negativos. Não, então. Mas eu sei que teve um período que foi um período de quase Eu um também milhão não sei de se anos. congelou tudo. Se durasse tanto tempo com o pessoal de Barra da Terra, mano, eu acho que tem duas coisas que podiam acontecer, né? O fim completo, que o pessoal ia se matar, né? Aguentar mais ficar lá. Ou a humanidade ia pra um novo patamar, né? Porque os caras iam sobreviver artificialmente, né? Qual que é o nome daquele joguinho que eles artificial. ficam dentro de um buraco, Lucas? É que nem o filme o jogo Fallout, que o nego se esconde num vault lá. Não, mas qual que é o nome daquele jogo lá que é de... É tipo um Age of Empires, só que no... Frostpunk? É. Tem um Frostpunk também, que é uma... Só que o Frostpunk é diferente, ele é meio... como é que fala? Ele é Mas meio é de sobrevivência, né? Mas eu acho que se houver... Você tem que manter você tem que manter uma cidade num mundo onde tá tudo congelado, sabe? Você tem que o Expresso da Manhã também tá num... o Expresso da Manhã é um apocalipse, é o mesmo apocalipse, né? Só que é um trem. E no final das contas, você descobre que o mundo tá descongelando depois no final do Expresso da Manhã. É verdade, o mundo tá descongelando. Porque eles saem do trem e no trem tá lá, eles conseguem viver do lado de fora. E eles achavam que não, né? Porque quem controlava o trem era quem tava na vantagem. É o Por que eu quero sair do trem se eu tô bem aqui? É quem tava no fundo que queria sair. Cara, bora daqui, eu não aguento mais ficar nessa merda. Que se tiver um apocalipse por causa de fome ou quebra financeira, que no final também vai ter guerra por comida, porque não tem mais dinheiro, você vai lutar só pra comer, o básico. Isso é uma quebra de anos. Isso vai ser uma quebra de anos e depois talvez a gente volte a usar paus e pedras. Tipo, a civilização volta verdade. e vira um negócio meio Mad Max mesmo. Tipo,
A gente vai chegar num momento de nível tecnológico. Basicamente pode acontecer o que acontece hoje, do mesmo jeito que a gente tem aqui. A gente tá falando aí em celular, notebook, tem um caboclo lá no meio da Amazônia ou lá num chifre da África lá, que ainda faz fogo com 2 pauzinhos. E vive bem. Nós temos essa realidade na Terra hoje. Então, uma alteração no mundo, um fim do mundo desse tipo, poderia fazer todo mundo chegar naquele perfil, tem que fazer fogo com um pauzinho. Isso eu dei um exemplo, não lembro pra quem, uma vez eu falei assim, se hoje caísse um meteoro na Terra e com um pulso elétrico queimasse todas as máquinas, que nós voltássemos à era vamos lá, no período da civilização quase da pedra lascada, Paleolítico? Alguma coisa assim, o cara que vive no meio da Amazônia ou lá no meio do chifre da África, ele ia cagar pra isso, porque isso é a realidade dele. Ele ia continuar caçando o animal. Aí a civilização humana deixaria de existir. Tá, mas viraria ele seria prejudicado. Eu acho que ele seria prejudicado se fosse uma alteração Ninguém mais climática. ia viver tão isolado, porque todo mundo ia estar isolado. Não, mas se fosse uma alteração climática, ia atingir ele sim. Não climático. Se fosse um pulso elétrico que queimasse tudo. Que acabasse com a nossa tecnologia. Que o nosso conceito de apocalipse, ele tá muito... Mas você já parou pra pensar que não tem ninguém comandando ele porque tá todo mundo vivendo bem? Se todo mundo começar a viver mal, você acha que ninguém ia lá onde ele tá? É isso que eu imagino. Não, tudo bem, mas assim, a realidade dele, a hora que isso acontecesse, não ia mudar nada. Ia mudar aí depois, sim, porque depois, mas é o que eu falei, pra começar a pegar ele, assim, imagina o seguinte, acabou tudo que é eletrônico parou de funcionar agora, ou seja, a sua geladeira não vai funcionar mais, a sua TV não vai, então tudo que você tem pra armazenar comida, esses bagulho, vai pra beleléu. O nego vai invadir mercado e vai começar a saquear as coisas. Vai chegar uma hora que, assim, nesse momento, a morte vai acontecer quando você estiver saqueando o mercado. A partir de um período, vão começar a saquear as casas. Porque eu tô sem comida, eu vou catar na casa de quem tiver. Aí vai começar a morte. Antes, hein, mano? Eu acho que não. Eu falo assim. Não, tô falando depois de um período, não falando que vai demorar anos, assim, depois de um período, o nego vai começar a saquear as casas, tipo, nos primeiros dias saquearam os mercados, nas próximas semanas começaram a saquear a casa das pessoas e roubar a comida. Nesse período, a quantidade de gente que vai morrer é gigantesca. Aí o nego vai se armar, aquele básico, o nego vai se armar, vai tentar roubar, vai se juntar em pequenos grupos. Só que sabe o que é engraçado? Se salvar. Você falou aí que o pessoal ia procurar comida nos mercados nos primeiros dias, mas não é porque o pessoal tá passando fome, o pessoal ia procurar porque ela tá com medo de morrer. A pessoa vai. É por isso que eu falo, o medo ia matar as pessoas. Não é por isso. Ninguém estaria passando fome nos primeiros dias. Mas assim, você sabe qual que é o perfil quando iniciou a pandemia. O pessoal começou a entrar nos mercados e comprar papel higiênico. Trocentos quilos de papel higiênico, álcool em gel. Aquilo é meio aquela paranoia coletiva, né? Porque não tinha motivo, porque o papel higiênico não ia faltar e a galera começou a comprar. Era um medo que ela não tinha. Às vezes a gente não precisa nem ter uma ameaça real para as pessoas fazerem merda. Mas é essa a questão. Então, assim, uma ameaça que não é real, porque ela poderia ser contida, criou o que a gente viu. Uma ameaça real, as pessoas não iam parar para pensar, o medo ia tomar conta, ou na verdade eu divido isso, assim, medo é inerente a todo ser humano, todo mundo tem medo. O problema não é o medo, o problema é o pânico, é o medo sem controle. Assim como a coragem não é a falta de medo, a coragem é o medo sob controle. O medo é o que te dispara a adrenalina pra você fazer as coisas. Você não fez nada, você entrou em pânico, você travou e não fez porra nenhuma. Assim, o pessoal ia entrar em pânico, ia invadir mercado, invadir a casa dos outros. Assim, a civilização, aí entra a questão. Seria o fim da civilização humana. As pessoas iam deixar de ser civilizada, cada um por si e foda-se. A chegar um momento que as pessoas iam começar a estabilizar. E aí entra o segundo momento dessa civilização, que é quando começou a estabilizar, pessoas iam lutar por poder. Porque, tipo assim, mas fulano tá perto de uma cachoeira que tem água, tem um dínamo lá que eles estão usando eletricidade, vamos tomar aquela bosta. Em vez de dividir, a gente vai fazer o que a gente já faz hoje. Dividir porra nenhuma, vou tomar essa bosta e acabou. Então, tipo assim, até chegar no cara do chifre da África, vixe,
Vai demorar, porque o ser humano civilizado ia se matar muito Não é nem antes. África, né? Porque nos Himalaias as pessoas estão bem isoladas. Então, lá. as pessoas iam começar a se matar, até chegar um número razoável de pessoas para começar a querer subir de novo. E aí entra a questão, vou tomar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou escravizar fulano, porque eu tenho uma ideia aqui. É verdade, né? A escravização seria um negócio mais normal nessa ia voltar a escravidão de novo. Então, no final das contas a gente ia voltar tão atrás, mano. Não ia voltar pouco atrás, ia voltar muito atrás. Não só isso, assim, provavelmente ia acontecer, e isso eu falo que ia acontecer, porque já aconteceu, que foi durante o período, ao fim da Revolução Bolchevique lá na Rússia, onde as pessoas vendiam carne humana. Então, Então, assim, se começar a passar fome, nego vai matar, aí o cara vai fazer um grupinho de gente lá e vai começar a caçar a pessoa pra comer. Então, por quê? Mas porque tá com fome. Sabe o que é engraçado? Que eu lembro do jogo do Metro Exodus, que é meio que apocalipse também, né? Que a pessoa vive em metrô e tal, aí tudo tem um bicho meio engraçado, não sei lá. Só que o bizarro é que as pessoas nesse jogo, elas criam religiões fictícias pra sobreviver. Tipo o Mad Max. Que eles religião já tá sendo até criada hoje em dia, tipo, religião fictícia do mundo. No Mad Max eles criam religião, fala Go to Valhalla, né? Toda vez que eles se matam. E as pessoas, elas iriam ficar assim, né? Meio que tribais, assim. Ia voltar à época tribal. A pessoa ia acreditar em qualquer coisa que o nego ia contar. Isso é até engraçado porque, tipo, os registros antigos das civilizações antigas podem ser, tipo, registros de civilizações que foram super avançadas, aí decaíram, que nem a nossa pode decair, e aí esses registros foram, na verdade, não de coisas antigas, mas de civilizações avançadas. Aí a nossa civilização decai, a gente vira tribal e faz registro em pedra dessa civilização, e aí cresce de novo. Putz, mano, verdade. Sim, mas assim, aí acrescento o fato, se vocês tiverem interesse, leem sobre teosofia, e lá fala sobre esse conceito que eu comentei no início, que era outras raças que viviam sobre a Terra. Lá eles têm essa visão mística, né, nesse contexto, onde existiu raças que evoluíram, chegaram ao ápice da sua evolução e aí involuíram até virarem uma raça quase selvagem e deram origem a uma próxima que vai fazer o mesmo processo, evoluir, chegar ao ponto. Tanto na teosofia, né, nesse processo, tem lá os hiperbóreos, da região de Lemúria ali, da Hiperbórea. Aí depois tem os Atlante, que era uma raça que evoluiu. Aí a pessoa fala, não, mas a raça humana tem aí 20 mil anos. Então, aí existe aqueles objetos que a gente encontra que tem um disparate no período de tempo dele, que nem o martelo lá que tá preso no arenito, que tem, teoricamente, eu não lembro se é 100 milhões de anos, e é um martelo de metal, né, de aço. E aí o cara fala assim, não, mas isso aí é conversa fiada. Aí fizeram um teste no aço dele, né? No aço não, ele é de ferro mesmo. Fizeram um teste de pureza, e ele chega a 96 de pureza, mais ou menos, e aí tem cloro e mais não sei o que. E aí os caras falaram assim, então, hoje a raça humana não é capaz de fazer um objeto com esse nível de pureza. Porque sempre sobra alguma coisa. Não tem carbono. Tinha que ter carbono. Não tem. Tem cloro, tem ferro e tem não sei o que. Mas não tem carbono. E aí os caras falam, então, mas é porque não tem explicação. Deixa essa porra aí que ninguém explica. Então, esse detalhe, assim, pode ter existido uma civilização que chegou ao ápice, evoluiu, cagou no coisa e deu origem a gente. Nada, assim, não existe uma prova real. Existe um monte de teorias e coisas do gênero, mas isso não é uma prova real. É só uma teoria. Por quê? Porque a ciência tem limite. O próprio carbono 14, e os caras falam, o carbono 14 ele pode medir algumas coisas. É verdade? A gente não tem como ter certeza absoluta. Aí foi um cara lá pesquisar uma formação rochosa, porque essa, teoricamente, ela é verdadeira. E ele falou assim, ó, tá vendo aqui do lado da esfinge? Essa degradação de erosão, ela acontece com X tempo. A esfinge, por essa degradação, antecede
todas as pirâmides, todo não sei o que. Isso não foi feito antes, não foi feito junto, foi feito muito antes. E aí os caras falaram, não, mas isso não bate, porque o povo dessa época não tinha essa tecnologia. Então, mas essa formação de erosão prova isso. E aí vira aquela discussão e não vai acontecer. Então, um fim da civilização, como ela é conhecida, ela pode acontecer e não existiria prova, porque a gente não tem hoje tecnologia para provar que isso aconteceu. É simples. E aí o cara fala, não, mas isso aí você tá falando que é contra a ciência. A nossa ciência tem limite, do mesmo jeito que nós sabemos que há algum tempo atrás, se você falasse de um celular, você seria queimado na fogueira. Hoje a gente tem celular, tem TV. Anos atrás. Então, Tem várias formas de acabar com uma civilização. Não precisa ter um apocalipse. Os índios É são muito exemplo difícil, disso. né? É muito difícil. Os nativos americanos são um exemplo disso. Chegou o outro povo, acabou com a civilização deles. Só. Sim, então, por isso mesmo, assim. Mas assim, uma involução, uma civilização chegar ao ápice, igual foi os romanos. Chegaram ao ápice, evoluíram, o reino deles acabou. O reino de Gengis Khan chegou ao ápice, foi o maior dominador do mundo. A hora que ele morreu, os filhos dele cagou no reinado dele, acabou com a civilização que ele tinha criado. Então, tipo assim, esse tipo de coisa é que nós esperamos que vai vir um alienígena, um zumbi, um vírus, alguma coisa que vai acabar com a civilização. Não, tudo isso pode acontecer e pode ser simplesmente a raça humana chegar a um ponto e começar a cagar nela mesma. Tem apocalipse que a democracia chega num ponto que a gente começa a devorar um aos outros. Isso O aí não pessoal tá da muito longe, esquerda não. começa a devorar o pessoal da direita. Aí vira tipo contrário. aqueles índios que quer ganhar o poder do outro. É. Comi você, agora eu sou mais forte. Aí A galera vira tribal, né? Mano, mas então, eu acho assim, que... acabou o problema da fome, né, pelo menos. Mas eu acho que a gente comentou o que tinha comentado. Não tinha comentou, não? Vocês acham? Cara, comentou. foi apocalipse. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar? Foi nessa apocalipse por ET. Apocalipse de fome, a gente chegou à conclusão que no final das contas, pensa o seguinte, tem que acontecer ou um desastre natural, né? Ou tem que acontecer uma guerra, provavelmente. Quebrar tudo. Ou uma quebra econômica. O de Alguma fome eu coisa acho assim. improvável, mas Pode eu não ser, acho tão improvável pode assim, ser. não. Eu acho o menos improvável, mas eu não acho improvável. Eu acho. A consequência de um apocalipse também vai ser a fome, no final das contas. Mesmo que o problema não seja a fome, a o problema consequência. A fome a sempre é um consequência. problema, né? E nunca vai ser não é o fome resolvido. vai apocalipse se de tornar. fome, é o apocalipse de outra coisa que trouxe a fome. Então, vamos concluir então. Pra concluir, eu vou perguntar pra cada um de vocês qual que vocês acham que é o melhor apocalipse. Vocês acham que vocês iam gostar que acontecesse? Não que gostar, mas vocês acham assim que seria o mais provável? Vai ser melhor, mais provável. Qual que vocês acham que ia ser o mais provável? Vou perguntar pra cada um. Primeiro vou começar com o Léo. Comigo? Você. Dá um tempo pra me pensar um pouquinho. Tá bom. Então vamos pro Hernani. Hernani aí que já falou qual que ele mais gosta, mas pode falar de novo, Hernani. Não, mas gosto não, porque eu não gosto de apocalipse. Mas Gosto qual da que você acha temática. que o mais Não, provável? o mais provável, não, então, o que eu falei, eu imaginando, vou usar o termo assim, eu imagino apocalipse nesse caso como o fim da civilização, é uma alteração ambiental muito forte, seja ela movida por um vírus poderoso, um choque, não de guerra, mas alguma coisa nesse sentido. E é o fim da civilização nesse sentido, né? A alteração climática, qualquer coisa que faça com que a nossa civilização deixe de existir. Aí a gente volta para um período semi-tribal e tenha que evoluir de novo. Esse é o que eu acho que é o mais provável. Agora, se fosse para acontecer qualquer um outro, eu acredito que a alteração do eixo da Terra e acaba com tudo. Aí não sobra nem raça humana. A gente vai acabar com tudo e vai começar de novo aí com alguém que tenha mais cuidado. Continuando o ciclo, né? Eu acredito que a alteração do eixo da Terra ela vai acontecer, ela já vem acontecendo e a gente vem aceitando, mas vai chegar um momento que vai ser uma alteração Eu vi drástica. muita gente falando Uma sobre nova era do gelo aí de uns 2 milhões de anos. Nossa, Aí dá tempo de uma nova raça surgir. Nossa, 1 milhão de anos é muito tempo, hein, mano? Mas é possível.
É possível. Você tá falando da mudança do campo magnético da Terra, né? Mudança o do Hernani eixo falou que muda pra ele é a melhor, né? É o melhor não, é a mais provável. Assim, essa eu É acredito porque a mudança do eixo é meio que difícil, né? Só se um meteoro batesse e entortasse um pouquinho. Não, na verdade não. Você mudar o campo gravitacional da Terra... Não, mas o eixo não mudaria. Mas vem cá, se o meteoro batesse e mudasse o eixo, a Terra já ia estar um pouco destruída. É verdade, né? O problema não ia nem ser o eixo, mas o que eu quis dizer é que o eixo ia ser o menor dos problemas. Mas, na verdade, não precisaria bater um meteoro. Um corpo celeste de tamanho razoável que passasse perto, por exemplo, se alguma coisa batesse, passasse muito perto da Lua, ia tirar ela do eixo dela normal aí lascou, aí diretamente acabou, afetaria a gente. Ia mudar o eixo da Terra, porque a força gravitacional dos dois tá muito coisa. Mas se alguma coisa acertasse o Sol, assim, alguma coisa acertasse o Sol, ia mudar Não precisa ser maior, não. Um corpo celeste de tamanho considerável que acertasse o Sol... O Sol já ia zoar toda... Já ia zoar tudo. A coisa dela, né? Se ele mudasse de cor, né? Se ficasse mais Eu acho que nem tanto, porque a gente tá girando em volta do Sol, né? Então eu acho que nem tanto, eu acho. Um pulso mas o Sol não tá girando de uma gente? Tá. Porque a Terra é quadrada. A Terra é quadrada. A Terra é quadrada. A Terra é um ovo. Na verdade, a Terra é um prato em cima de 3 elefantes. Então, não, ela é um prato em cima de 3 elefantes voando nas costas de uma tartaruga. Os nórdicos falam assim, isso, né? Uma explosão solar por um corpo celeste, porque as explosões que tem são muito pouco, mas um corpo celeste que batesse no Sol ia causar uma explosão solar forte o suficiente, por exemplo, um corpo solar, vou pegar um tamanho pequeno. Um corpo solar pequeno, a Lua. A Lua vamos pensar, ela é pequena. Mas um objeto do tamanho da Lua acertasse o Sol, meu querido, só lamento pra nós. Só lamento. A explosão solar, ela ia provavelmente, se tivesse no caminho, ela ia fritar Vênus, Mercúrio, ia fritar. Só de queimar e de já mexer com os outros planetas já acaba com a humanidade. A gente tá numa situação tão delicada que qualquer coisa relacionada ao espaço já seria o nosso fim. Mas então, Hernani, você acha que esse é o fim, né? Minha esposa falou aqui que não ia dar problema nenhum. A Elsa mora aqui, ela ia dar um jeito. A Elsa ia dar um jeito. Eu quero estar no time do Hernani aí, pela sobrevivência. Tá, vamos continuar aqui, senão a gente não vai terminar nunca. Giovanni. Cara, se fosse pra escolher, agora eu tô em dúvida. Por quê? Escolher o melhor fim do mundo, digamos assim, que eu prefira pra sobreviver. Fome, eu acho que eu me garantiria na porrada. Então, é um a se pensar. E inteligência artificial, eu sou programador, então dá pra hackear. Você seria, na verdade, eu acho que, Giovanni, eu acho que você seria um soldadinho deles, mano. Cara, eu ia reunir um grupo armado. Eu ia reunir um grupo armado, fazer uns robôs bem fudidão lá, preparar uns tanques de guerra. Aí eles vão lá, hackeia e pega o globo. E me proteger aqui, cara. Só isso. Tipo, sei lá, ia virar um... Eu acho mais provável você virar um escravo deles. Ia virar... Tem os hiperbóreos, eu ia ir... Giovanni, Matheus... tá bom, entendi. Mas entre esses, tipo, eu prefiro esses porque sobreviver a radiação do Sol vindo pra Terra, eu acho que é um pouco difícil. Eu acho que também concordo. Tsunami, essas coisas, cara, furacão, terremoto, destruição do planeta. Qualquer tipo de apocalipse já é meio difícil, né? Mas... Então, a gente tá vendo o que a gente prefere ou o que a gente acha provável? Você que escolhe, eu dei as duas opções, se quiser escolher. Porque o que prefere é meio difícil, né? É que o Giovanni tem, né? Mas a maioria não tem. Qual que você acha, o vírus que a gente tá vendo aí, os rumores, a história dizem que veio de um laboratório, né? Sim. Então a probabilidade da gente, o ser humano sempre tá tentando evoluir, usando a ciência, igual tem aquele laboratório lá que os átomos batem um no outro, e é possível dele criar um buraco negro. Eu já fui em um, já. Então, eu acho que se a probabilidade de algum governo aí criar um tipo de teste aí que acabe ferrando com o planeta, eu acho que a probabilidade do mundo acabar desse jeito é grande.
Deixa eu ver se eu entendi. Você ou acha que vírus, ou algum cientista trabalhando com átomos acaba criando um buraco negro aí em algum lugar aí. você acha que o mais provável é que a gente se mataria? Tentando buscar essa evolução. O tipo de... ia até ser engraçado se essas mesmas pessoas fossem de uma raça anterior que evoluiu e eles fossem os filhos que guardam as tradições antigas e estão tentando resolver esse problema. Tipo... Nossa, que volta, Giovanni. Imagina, tipo, eu sou da raça dos hiperbóreos, minha raça toda foi a merda e a história tá aqui, eu tenho todo o documento. E de geração em geração eu tô testando essa raça humana aqui pra ver se eu posso evoluir eles pra não ter o mesmo problema e sair desse planetinha aqui e ir pra outro. Isso daí vai pra outro podcast de realidade simulada. Vamos fazer um sobre realidade simulada. E agora acho que quem falta aqui, falta eu, né? E o Daniel. Fala aí, Daniel. Então, não sei, cara. Acho que a fome seria legal. O Daniel, Legal, o Daniel prefere morrer de fome. Ele quer ir pro time de sair na porrada também. Lutar por... Filho, mas acho que eu ia morrer, porque eu sou Você quer raquítico, ficar que nem quase. aquele filme lá do... Children of Men. Isso, nossa. Mas aquele filme não é de fome, é de outra coisa, mas meio... Aquele filme da mesma. E o seu, Lucas? Qual seria? Mano... Sei lá, eu acho que... mano, não sei. Eu acho que o mais provável... O mais da hora, com certeza, seria das máquinas. Porque seria uma evolução, querendo ou não. Se a gente criasse uma máquina que conseguisse destruir nossa própria civilização, quer dizer que a gente seria incrível a ponto de criar uma vida, entre aspas, a ponto de poder destruir nós mesmos. Eu acho que seria o mais incrível de todos. Não, tem um fim do mundo que é mais incrível que todos. Qual? Tipo, a raça humana evoluiu a tal ponto que só nasce mulher. Aí, tipo... Sabe um fim do mundo que eu vi? Que a minha mãe... Só nascer homem também tá lascado, hein, mano? A minha mãe falava assim que a mãe dela dizia que no futuro o fim do mundo seria tipo mais ou menos assim, que as mulheres não iam conseguir mais ter filho. Mas agora eu acabei de lembrar que o Children of Men também tem isso. Nossa, o Children of Men, pra quem não assistiu o Children of Men, mano, ele é um filme de meio... Não é pós-apocalipse, mas ele é um meio... Mas hoje em dia tem tanta tecnologia de... Não, sim, mas a gente não consegue criar nada. Pessoas que não podem ter filho. Não, só que mas tipo... A gente ia fazer esse no máximo como um se- replicante. Igual do exemplo da comida, que eu meio que discordo. Chega a determinado parte, assim, que a gente tem... Existe uma tecnologia hoje em dia que é parecida, e aí, de repente, a humanidade vai acabar, todos os esforços humanos vão ser focados para resolver esse assunto. Mas a pandemia Igual a tá aí, fome. ninguém quer A fome resolver. tá matando todos os seres humanos. Aí todo o foco para não acabar com a humanidade, né, vai ser de criar comida do nada aí, de repente. Só que no filme do Children of Por Men exemplo, é diferente, porque ninguém tá conseguindo, já tá antes tentando procurar, e no filme ele se passa no momento em que a galera já desistiu, só tem gente velha no mundo, não tem mais criança, porque ninguém consegue nascer. Então, mas no Só tem Children guerra, aí o pessoal morre de fome. Só que o plot do filme eu não vou contar, porque o filme é muito bom. Então, só que no Children of Men, igual eu disse, hoje em dia a gente tem meio que a tecnologia que... Não, mas no filme é ajuda, né? diferente, no filme não é... Então, só que na realidade, digamos assim... que as mulheres não conseguem manter filhos. O esforço humano seria de pegar a tecnologia, a ciência e fazer reverter esse assunto, tá ligado? No Acho que filme não ia eles tentam acontecer fazer muito. isso. É só que no filme não conseguiram. não conseguiu. Aí é uma Eles não conseguem fazer história, né? Senão não ia ter história. Então, eles não conseguem, a humanidade fica só na merda, só em nego se matando e guerra. Esse conceito que ele tá falando, Léo, só se pensar o seguinte: se a raça humana se tornasse estéril, reverter esse processo, ele é no mínimo complexo por um detalhe: nós não temos da onde tirar uma matriz nova. Porque Assim? se ninguém faz óvulo e ninguém faz espermatozoide, não se tem como tirar uma nova matriz humana. Ela teria que ser, então, ou uma matriz... Guardada congelada. Não, ela teria que ser uma matriz híbrida. Só que isso não acontece em todo mundo do nada, né? Isso... Não, mas o conceito desse... faz sentido o que o Léo disse, agora eu entendi. Não, mas o conceito desse filme, né, é que a esterilidade humana
ela foi um evento que ocorreu. Então, tipo assim, não é do Ah, nada, ele se passa mas depois. ele foi acontecendo e as pessoas não deram a devida importância até o momento que se percebeu que o nascimento, ele, não sendo Mas na natural... Tornou cada vez mais raro, né, mano? Sim, no filme eu entendo. Que normalmente os filmes, eles se baseiam naquela linha do tempo assim, tipo, em 2012 todo mundo ficou estéreo. Não. Não, mas Então, no filme... Então, esse evento... Eu entendo por que acontece isso, porque tem que fazer história. O problema são as linhas do tempo. Mas Não, é um assim, futuro distópico, mano. Não é muito. Não é por como isso se que eu fosse o nosso mundo real agora. É meio Então, só que eu tô dizendo na realidade. Na realidade, a gente controla essas coisas. Igual quando começa a não nascer muitas pessoas, tem um tipo de... As pessoas prestam atenção nisso. E aí, quando isso acontece, as pessoas tentam resolver essa coisa. No filme eu entendo porque acontece, porque tem que ter história. Porque tem que ter história. Não, mas eu tô tentando, o que eu tô falando assim, um evento como esse, apesar da ciência preocupada com isso, dependendo da linha do tempo, de como você está avaliando a linha do tempo, isso pode acontecer do mesmo jeito da fome. Tipo assim, existe comida hoje para aqueles que podem pagar, para aqueles que não podem, os caras comem terra lá na África. Tem um lugar lá que os caras cavam o chão e comem terra. E até vende terra em formato de, como se fosse um biscoito, eles vendem isso aí. Se você nunca foi atrás, depois você vai atrás, você vai... Não, existem lugares na Terra onde pessoas... açaí, né? Isso, cara. Mas assim, a raça humana falar assim, não, mas a raça humana vai fazer um movimento do mesmo jeito que nós estamos agora. Existe um movimento mundial pela criação de vacina por um mal maior. Existe. E existe um monte de lugar no mundo, e alguns lugares mais ou menos, dependendo da coisa, em alguns países, onde tem gente que fala, não, esquece, vacina, não precisa. Existe. Então, do mesmo jeito que existe uma mobilização para fazê-la, existe uma mobilização de gente que não quer tomar e falando que não se preocupa com ela. Então, isso vai acontecer essa realidade ela vai acontecer, e se existir um momento onde a raça humana começa a ter menos capacidade de gerar vida, do mesmo jeito que vai ter gente falando, não, isso aí é bobeira, vai ter ciência correndo atrás. E aí gente falando, não, isso aí é culpa de que vocês não vão na igreja. As pessoas vão botar... Mano, mas o problema é que as pessoas vão botar a política ou qualquer coisa que for, rivalidade na frente da saúde das assim, pessoas. Se esse evento acontecer num momento onde a fome imperar na Terra, a preocupação em fazer comida vai ser maior em gerar mais vida, porque vida gera gasto. Então você vê como é uma relação muito, muito característica de um ou outro detalhe. Então, tipo assim, pode acontecer? Pode. Ela tipo assim, 100% chance? Não. Mas é uma probabilidade. Então, tipo assim, pode existir um momento onde a raça humana, por falta de vitamina, tipo assim, tá faltando comida, aí a raça humana vai lá e tem que começar a fazer comida sintética. E a percepção da comida sintética só o mal da comida sintética só é percebido quando se percebe que a raça humana começou a parar de ter, de gerar vida. Só que aí é tarde, porque nós não tem comida, a gente continua precisando da comida sintética. Você vê que são vários elementos, como assim, a raça humana chegou numa era do gelo. Um apocalipse que puxa outros problemas. Sim, mas essa é a questão. No final, o apocalipse desse filme em questão, aconteceu ela não é um apocalipse. Não é apocalipse. Se fosse uma crise. Tá em apocalipse. Mas é um apocalipse. Não, é um apocalipse sim, cara. Não, é apocalipse sim, mas o filme não se passa no apocalipse. A gente nunca terminou no começo o apocalipse. No começo do filme, eles mostram uma cena das pessoas encarando um moleque. Um moleque de 11 anos como se ele fosse uma celebridade. Porque ele é o mais jovem Porque ele é o mais jovem do mundo. É muito bizarro isso. Nossa, eu queria ser esse moleque, viu? Eu também, mano. Esse cara aí vai... Mas ele acaba morrendo por quê? Que agora eu não tô lembrando. Ele morreu? Eu não quero mais ser esse moleque. Não, ele não morreu. Não sei se ele morreu. Mas ele não morreu, ninguém falou nada. Ele só aparece no começo. Ah, tá. Ele não é personagem do filme, ele só é um... mas no final, princípio era o caos e no fim era o caos também. Que frase bonita, Giovanni. Então, mas vamos terminar aqui então, pessoal. O podcast já tá ficando estendendo muito já.
Bom, esse foi o podcast de hoje. Se vocês gostaram do assunto, comentem aí no YouTube. A gente também tá no Spotify, respectivamente no YouTube, como a gente sempre diz. E é isso, pessoal. Falou! Por aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E o mundo está em decadência.